Em 2019, eu acordei milionário. Não ganhei na loteria, não herdei fortuna, não trabalhei 18 horas por dia. Na verdade, eu fiz o oposto de tudo que me ensinaram. E quando compartilhei minha história com um grupo de neurocientistas, eles me pediram para não divulgar o que aconteceu comigo. Por quê? Porque o que eu descobri viola tudo o que você aprendeu sobre esforço, merecimento e abundância. E se eu te contar que existe um portal invisível entre você e tudo que você sempre quis, e que a única coisa impedindo você de atravessá-lo é uma mentira que plantaram na sua mente desde criança, fique até o final, porque depois de ouvir minha história, você nunca mais vai olhar para a sua vida da mesma forma. Deixa eu te contar a história mais impossível que você vai ouvir hoje. E ela é real porque aconteceu comigo. Cada palavra que vou falar agora é verdade, mesmo que sua mente racional tente negar o tempo todo. Eu tinha 42 anos quando minha vida desmoronou completamente. Divorciado, 2 filhos. Eu trabalhava como professor em uma escola pública há quase 20 anos. Acordava às 5 da manhã, voltava para casa às 9 da noite. Meus olhos carregavam aquele cansaço profundo que nenhuma noite de sono consegue curar. Sabe aquele tipo de fadiga que mora nos ossos? Aquela que te faz questionar se a vida é só isso mesmo? Eu ganhava pouco mais de R$3.000 por mês. Aluguel atrasado, boletos acumulando. Meus filhos precisando de material escolar que eu parcelava em 6 vezes no cartão. Eu conhecia intimamente aquela angústia silenciosa de abrir a geladeira e calcular mentalmente quantas refeições ainda eram possíveis até o fim do mês. Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito que vem quando você precisa escolher entre pagar a conta de luz ou comprar o remédio? Mas eu não era de reclamar. Eu acreditava naquilo que todos nós fomos condicionados a acreditar, que abundância é fruto de trabalho duro, sacrifício, merecimento, que Deus ajuda quem cedo madruga, que o universo só entrega quando você sua, sangra, prova que é digno. E eu provava, todo santo dia, mas a abundância nunca chegava. Foi em uma terça-feira de março que meu mundo desmoronou. Eu estava na sala dos professores quando recebi uma ligação. Era o hospital. Minha mãe tinha sofrido um AVC grave. Precisava de cirurgia urgente, R$50.000. E o plano de saúde negou cobertura. Eu desliguei o telefone e algo dentro de mim quebrou. Não foi um choro, foi pior. Foi um silêncio. Aquele silêncio que acontece quando a alma cansa de gritar. Eu saí da escola sem avisar ninguém, entrei no meu carro, aquele Gol 2007 que já não tinha mais airbag funcionando, e dirigi sem direção. Eu não sei explicar como cheguei naquele lugar. Era como se meu subconsciente tivesse tomado o controle do volante, uma estrada de terra que eu nunca tinha visto antes. No fim, havia uma pequena casa, branca, simples, com um jardim cheio de lavandas, e na varanda, sentado em uma cadeira de balanço, estava um homem muito velho, cabelos completamente brancos, olhos azuis penetrantes, e o mais estranho, ele não pareceu surpreso quando eu parei o carro. Era como se estivesse me esperando. "Você veio buscar a resposta", ele disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu desci do carro cambaleando, as pernas fracas, o mundo girando. "Eu não sei o que vim buscar", eu sussurrei. "Eu só não aguento mais." O velho sorriu, um sorriso triste, daqueles que carregam muita compreensão. "Senta aqui comigo, deixa eu te contar o que ninguém te contou sobre abundância." E naquele momento, sem saber, eu estava prestes a descobrir o segredo que mudaria tudo. E o velho começou a falar. E cada palavra que saía de sua boca parecia desmontar pedaço por pedaço tudo o que eu acreditava sobre a vida. E olha, eu era cético, eu era racional. Eu acreditava em trabalho, esforço, realidade concreta. Mas algo na voz dele,
Algo na energia daquele momento me fez calar e escutar. Você acha que abundância é uma recompensa, não é? Você acha que precisa trabalhar, sofrer, provar que merece, e então, talvez se você for bom o suficiente, o universo te dá o que você precisa. Mas isso é a maior mentira que já contaram para a humanidade. Eu olhei para ele confuso. Como assim mentira? Eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. Isso não é óbvio? O velho balançou a cabeça devagar. Trabalhar e esforço não são a mesma coisa que você pensa. Você confunde ação com resistência. Você não trabalha a partir da abundância. Você trabalha a partir da falta, e a falta só atrai mais falta. Eu senti meu estômago revirar, porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, ele continuou. Por que você acha que crianças de famílias ricas continuam ricas mesmo quando não fazem nada? Por que alguns herdam milhões sem mexer um dedo e você, que acorda de madrugada todo dia, continua pobre? Eu não tinha resposta. Nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma. Porque eles não têm a programação de escassez que você tem. Eles não acreditam que precisam provar que merecem. Eles simplesmente existem em um campo energético de abundância. E o universo reflete isso de volta. Ele se inclinou para frente, os olhos fixos nos meus. Você quer que eu te revele o segredo que neurocientistas descobriram, mas têm medo de divulgar? O segredo que as elites espirituais guardam as 7 chaves? Eu acenei com a cabeça, as lágrimas começando a escorrer silenciosamente. Eu não sei por que estava chorando. Era como se algo profundo dentro de mim já soubesse o que ele ia dizer. Seu cérebro não distingue realidade de imaginação. Quando você imagina algo com intensidade emocional suficiente, seu sistema nervoso dispara os mesmos sinais químicos e elétricos que dispararia se aquilo fosse real. E aqui está o pulo do gato. O universo responde à sua frequência energética, não à sua situação atual. Eu limpei as lágrimas, tentando processar. Você passou a vida inteira pedindo abundância a partir de um lugar de desespero, medo e falta. Cada pedido que você fez estava embebido na energia de eu não tenho. E o universo, que é um espelho perfeito, te devolveu exatamente isso. Mais situações para você não ter. Eu senti um arrepio percorrer a espinha. Então você está dizendo que eu criei minha própria pobreza? Não de forma consciente. Você foi programado desde criança. Toda vez que seus pais diziam: dinheiro não dá em árvore, a vida é difícil, rico é ladrão, abençoado é aquele que sofre. Essas crenças se instalaram no seu subconsciente como verdades absolutas. E o subconsciente governa 95% das suas decisões, das suas emoções, da sua realidade. Eu pensei em meu pai, em como ele sempre dizia que quem nasce pobre, morre pobre. Em como minha mãe repetia que dinheiro é a raiz de todo mal. Em como eu tinha sido ensinado a desconfiar de quem tinha sucesso financeiro. E pela primeira vez na minha vida, eu entendi. Eu tinha sido programado para repelir exatamente o que eu mais desejava. Existe um método, o velho disse, pegando um caderno velho. Um protocolo neurológico que reconfigura completamente seu sistema de crenças sobre abundância. Não é visualização comum, não é lei da atração superficial. É algo muito mais profundo e muito mais poderoso. Vou te ensinar agora, e você vai prometer que vai fazer exatamente como eu vou te falar, sem pular etapas, sem adaptar. Promete? Eu prometi. E ele começou. Passo 1. A morte do eu escasso. Primeiro, você precisa matar a versão de você que acredita em falta. E isso não é metáfora, é literal. Seu cérebro precisa entender que aquele cara que acordava em pânico pensando em contas não existe mais. Ele morreu. Você vai fazer um ritual simbólico. Escreve em um papel tudo que você acredita sobre dinheiro, merecimento, esforço,
todas as frases que seus pais falavam, todas as crenças limitantes, e você queima. Observa virando cinzas e mentalmente decreta: essa pessoa morreu, ela não sou eu. Passo 2. O estado de abundância pré-existente. Segundo, você vai parar de pedir abundância e vai começar a habitar abundância. Aqui está o truque que as pessoas não entendem. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você já é. Então, você precisa se tornar, energeticamente, a pessoa que já tem tudo o que deseja. Ele me olhou intensamente. Todo dia, durante 17 minutos, não 15, não 20, exatamente 17, porque esse é o tempo que o cérebro leva para consolidar um novo padrão neural. Você vai entrar em um estado meditativo profundo, mas não é uma meditação comum. Você vai sentir com cada célula do seu corpo como é ter o que você quer, não visualizar, sentir. A diferença é tudo. Como é acordar sem medo de abrir o aplicativo do banco? Como é a sensação no seu peito quando você compra o que quer sem calcular? Como é dormir sabendo que sua mãe está com a melhor saúde possível? Você precisa gerar esses sentimentos antes da realidade mudar, porque são esses sentimentos que mudam a realidade. Passo 3. A inversão da gratidão. Terceiro, e isso é contraintuitivo, você não vai agradecer pelo que você tem. Você vai agradecer pelo que ainda não chegou, como se já tivesse chegado. Todo dia de manhã, antes de abrir os olhos, você diz: obrigado pela abundância financeira que flui até mim sem esforço. Obrigado pela saúde perfeita da minha mãe. Obrigado pela vida próspera dos meus filhos. Você está enganando seu cérebro, sim. Mas cérebro não sabe que é enganação. Ele produz os neurotransmissores da gratidão, da alegria, do alívio. E essas substâncias químicas reconfiguram seu DNA, literalmente. Estudos de epigenética já provaram isso. Passo 4. O desapego radical. Quarto, você solta completamente. Isso é o mais difícil. Depois de fazer o ritual, depois de sentir, depois de agradecer, você esquece. Você não fica checando, não fica ansioso esperando, não fica contando os dias, porque a ansiedade é a energia de ainda não tenho, e isso cancela todo o processo. Você confia, como uma criança que pediu um presente e sabe, sem dúvida nenhuma, que vai chegar. Você vive sua vida, faz suas coisas, trabalha, mas não mais a partir do desespero, a partir da alegria, porque você já sabe, em um nível profundo, que está resolvido. Passo 5. Os sinais de sincronicidade. E quinto, você presta atenção nos sinais. O universo não entrega do jeito que você imagina. Ele entrega do jeito que é melhor para você. Então você vai começar a perceber coincidências estranhas. Pessoas surgindo do nada. Oportunidades inesperadas. Encontros casuais. Não ignora, age. Porque essas são as portas que o universo está abrindo. Eu anotei tudo com mãos trêmulas, cada palavra, cada detalhe. Eu saí daquela casa em transe. Não sabia se acreditava, mas também não tinha nada a perder. Naquela noite eu fiz o ritual. Peguei um papel e comecei a escrever. E foi doloroso. Cada frase que eu colocava ali era uma ferida sendo aberta. Dinheiro é sujo, eu não mereço. Vida é sofrimento. Deus ama os pobres. Quem nasce pobre morre pobre. Rico é ladrão. A página após página, décadas de condicionamento jorradas em tinta azul. Eu queimei tudo na pia da cozinha. E enquanto assistia virando cinzas, eu senti algo se romper dentro do meu peito. Foi físico, eu juro. Foi como se algo muito pesado que eu carregava há anos finalmente caísse. Nos dias seguintes, eu comecei o protocolo. Todo dia, religiosamente, 17 minutos exatos. Eu colocava um timer, sentava no meu quarto, fechava os olhos e mergulhava naquele sentimento. No começo, foi difícil.
Minha mente racional gritava: isso é ridículo, sua mãe está no hospital, você está quebrado, para de fingir. Mas eu persistia, e aos poucos algo começou a mudar. No terceiro dia, uma colega de trabalho que eu mal conhecia se aproximou de mim no corredor. Ei, tenho um irmão que está montando uma editora. Ele precisa de alguém para revisar manuscritos. Paga bem, pensei em você. Quer o contato? R$500 por manuscrito. Trabalho home office. Eu quase caí da cadeira. Aceitei na hora. Na segunda semana, eu recebi um e-mail. Era de um processo judicial que eu tinha movido contra um banco há 6 anos e tinha esquecido completamente. Eu havia ganhado indenização, R$32.000. Caiu na minha conta em 15 dias. Eu fiquei paralisado olhando para o extrato. R$32.000, do nada, de um processo que eu nem lembrava mais que existia. No mês seguinte, a cirurgia da minha mãe foi aprovada de forma emergencial pelo SUS. Um médico novo tinha entrado no hospital e reavaliou o caso. Sem custos, a operação foi um sucesso. Ela estava se recuperando perfeitamente. Mas o mais estranho, o que realmente me deixou sem chão, aconteceu 3 meses depois do encontro com o velho. Eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado, um tio distante meu, que eu tinha visto talvez 2 vezes na vida, tinha falecido. E ele deixou uma herança, uma casa no interior e investimentos. Valor total, mais de R$500 mil. Eu simplesmente não conseguia processar. R$500 mil. Eu desliguei o telefone, me tranquei no quarto e caí de joelhos no chão. E chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Porque eu entendi, eu realmente entendi. Eu tinha atravessado o portal. Depois que minha vida mudou completamente, eu fiquei obcecado em entender o que tinha acontecido. Não era sorte, não podia ser coincidência. Então eu comecei a pesquisar. E o que eu descobri me deixou ainda mais impactado. Neurocientistas como o Dr. Joe Dispenza já documentaram centenas de casos como o meu. Pessoas que curaram doenças terminais, atraíram fortunas, transformaram vidas inteiras usando exatamente esse protocolo. Ele mapeou o cérebro dessas pessoas e descobriu algo perturbador. Quando elas entravam no estado de sentir abundância antes de ela existir, suas ondas cerebrais mudavam completamente. Saíam de beta, o estado de estresse, sobrevivência, medo, para alfa e teta, estados de criatividade, conexão profunda, acesso ao campo quântico. E nesses estados, o cérebro libera substâncias como ocitocina, serotonina, endorfinas, os mesmos químicos liberados quando você realmente recebe algo que deseja. O corpo não sabe a diferença entre real e imaginado. E quando o corpo vibra nessa frequência, você emite sinais eletromagnéticos que literalmente alteram o campo ao seu redor. O HeartMath Institute provou que o coração humano gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. E esse campo se expande até 3 metros ao seu redor. Você está literalmente transmitindo uma frequência o tempo todo. E o universo está respondendo o tempo todo. Eu mostrei minha história para um grupo de neurocientistas e eles ficaram fascinados, mas assustados. Um deles me disse em particular: não divulga isso amplamente. Porque se as pessoas descobrirem que podem manifestar abundância sem depender de sistemas, de patrões, de governos, o que acontece com o controle? E foi aí que eu entendi por que esse conhecimento é silenciado. Por que você nunca aprendeu isso na escola? Por que chamam de pensamento mágico e ridicularizam quem pratica? Mas os bilionários sabem. As elites espirituais sabem. E agora eu sei, e você também. Hoje eu vivo em outra realidade. Não abandonei a profissão, mas agora eu ensino porque amo, não porque preciso. Eu abri minha própria escola, pequena, acolhedora,
onde ensino crianças pobres gratuitamente e eu financia tudo com os investimentos que aprendi a fazer. Eu nunca mais senti aquele aperto no peito, aquele medo, aquela falta. E eu posso te dizer, olhando nos seus olhos através dessa tela, eu não atraí abundância fazendo mais. Eu atraí abundância me tornando mais, me tornando a pessoa que já vivia na abundância. E o universo só teve uma escolha: me devolver o que eu emanava. Agora eu te pergunto, você está pronto para atravessar esse portal? Ou você vai continuar acreditando na mentira de que precisa sofrer, provar, merecer? Porque o método está aqui. A chave está nas suas mãos. Eu te dei tudo, cada passo, cada detalhe. A única pergunta que resta é: você tem coragem de usar? Se minha história mexeu com você, se algo dentro do seu peito se arrepiou agora, é porque essa mensagem era para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha isso com alguém que precisa ouvir. Mas só se você tiver coragem de encarar a verdade. A abundância infinita já é sua. Você só precisa parar de resistir a ela. Eu atravessei esse portal e agora é sua vez. E para aqueles que sentiram o chamado e estão prontos para dar o próximo passo no seu despertar, quero apresentar algo especial. O curso Nova Consciência 5D é mais do que uma chave para desbloquear sua conexão com o universo. É um mapa para alinhar sua energia com as forças cósmicas que estão despertando agora. Com sessões de reprogramação vibracional e ferramentas práticas, ele te ensina a acessar sua intuição mais profunda e co-criar a realidade que você merece. Acesse agora o link na descrição e comece sua jornada para a consciência 5D hoje. O universo está te chamando.